Nós hoje. Muito boa noite aos nossos irmãos aqui hoje presente comigo. Está o Cristiano. Só ajustar aqui a tela. Pronto. Hoje está comigo aqui o Cristiano, presente nesse nosso momento de estudo bíblico. Aos que nos acompanham nessa transmissão, ainda que você não esteja acompanhando ao vivo, que Deus possa abençoar também a você e a sua família durante esse momento de estudo. E nós estamos numa série de estudos, conforme proposto pela nossa igreja, falando sobre os heróis da fé, homens e mulheres que fizeram a diferença no seu tempo, mediante a fé nas promessas do Senhor. Assim também como eles, nós recebemos esta fé pelo poder do Espírito Santo desde o nosso batismo, continuamos a sustentá-la pelo estudo na palavra, também pela participação do Santo Sacramento. E hoje, como estamos aqui reunidos, convido vocês para nos colocarmos de pé e invocarmos o santo nome do Senhor para este momento de estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Invocamos, Senhor, a Tua presença entre nós, segundo a Tua promessa, onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, Tu te fazes presente. E assim, Senhor, cremos e confessamos a Tua palavra, Tu estás no meio de nós. Abençoe-nos o Teu Espírito ao longo deste momento de estudo e meditação, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Pode sentar, nós cantamos então o hino para este dia, conforme nós temos aqui, o hino número 82. Andam procurando a razão do viver. Neste mundo até vai se ver, segue seus caminhos, deixando baixar. Algo que pra mim dá valor posada, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Mas que não me amou, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Isso que falou, eu quero falar.
amor só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Bem, este hino fala sobre busca em meio ao mundo mal, né? Em lugares que nós não podemos encontrar verdadeira paz e segurança para as nossas vidas. E isso nos conecta com o texto que nós meditaremos hoje. Afinal de contas, a palavra nos diz que nos dias de Noé eram dias maus. E as pessoas procuravam a razão de viver em muitas coisas, menos em Deus e na sua promessa. Noé e sua família faziam e fizeram a diferença. Por meio dele e da sua família, Deus preservou a sua criação. E é nesse sentido que nós queremos meditar, ou seja, como aquela história faz sentido na nossa vida hoje. O mundo hoje é tão mau quanto nos dias de Noé. Nós estamos fazendo a diferença entre a nossa família, os de nossa casa, como fez Noé e sua família nos seus dias? Como Deus veio a Noé e como Deus vem a nós hoje? São questões que esse texto nos evoca e eu quero convidar vocês para olharmos então o tema de hoje, como vocês têm em nosso painel. O tema do nosso estudo está registrado em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 9. Noé mantendo a integridade em um mundo de maldade. Muito bem, quero convidar vocês para nós lermos o texto no primeiro momento. E como nós temos trabalhado aqui o tema da nosso estudo, ele é caderno de estudos da nossa igreja para esse ano. O título, Vivendo em Cristo, Confirmados na Fé. Homens e mulheres da Bíblia e a fé que supera tudo. Vocês viram, como eu coloquei também no nosso tema, nossa proposta, como heróis pela fé. Homens e mulheres que se tornaram heróis da fé no seu tempo, pela fé que guardaram do Senhor. O nosso estudo sempre traz uma questão da vida comum, uma questão introdutória. E eu fiz uma proposta para vocês. Né? Você já viveu uma situação de desespero, uma situação em que, mesmo depois de falar muito, seja em casa, seja no local de trabalho, seja entre as pessoas com quem você se relaciona, que você, depois de insistir, parece não estar sendo ouvido de modo nenhum e você explode, né? O que está aparecendo aqui em nossa imagem? O que parece para vocês? Como é que é essa imagem? O que ela evoca para você no seu sentimento? Fala para mim. O que parece aí? Porque a pessoa já está muito estressada. Está estressada, chegou ao ponto que chega, não dá mais. Né? Acabou a paciência, acabou a tolerância, né? Tudo que eu podia fazer, até onde eu podia suportar, ok, mas agora eu preciso dar um basta. Quando isso acontece na sua casa, quando isso acontece na tua casa, como é isso para você? Você é aquele que dá o brado dizendo basta? Ou você é aquele que escuta esse brado, que escuta esse grito, tipo, chega, não aguento mais, porque você não tem dado ouvidos aos conselhos que recebe?
A gente às vezes fica nessa divisão, né? Se é pai, mãe, às vezes dá aquele prato, chega. Os filhos às vezes não querem ouvir. E também isso acontece na escola, por exemplo, quando o professor ele bate em cima da mesa e chega, não quero mais ficar nessa sala, os alunos não me ouvem, os alunos não valorizam o meu trabalho. Imagine você hoje, Deus dizendo isso para a nossa geração. Deus dizendo isso nesse momento para o nosso país. Chega, não dá mais. De que lado você acredita que estaria? Isso aconteceu de fato. A história que nós temos hoje de Gênesis 6, dos versículos 1 a 9, vemos Deus dando um basta, se arrependendo, entristecido profundamente pelos caminhos que a maldade tomou no coração do ser humano. E aí nós vamos para o primeiro tópico, olhando para a primeira reflexão. O que fez Deus ficar tão irado com o mundo que ele havia criado com tanta beleza? Lembrem, nós ouvimos Gênesis 1 e 2, a criação do mundo, e disse Deus que tudo é bom. Criou o homem à semelhança da sua imagem em santidade, pureza, mas logo no capítulo 3 nós vemos que a queda em pecado, a desobediência. Comem do fruto proibido. Deus vem ao encontro. Deus não nos deixa. Deus vem ao encontro e, em meio a esse encontro, deixa uma promessa. Um descendente de mulher fará reconciliação. Falamos sobre isso em outros momentos. Eva muito provavelmente pensou que dentre os seus filhos nascidos, primeiro Caim, depois Abel, talvez ali já viesse esse tempo de restauração. Mas, com aquele casal, Adão e Eva viram uma das consequências mais terríveis do pecado: a violência dentro do próprio lar. E o casal teve que sepultar seu filho Abel. E o filho Caim, que eles tinham, assassino, homicida, fugiu. Dos descendentes de Caim, começou a disseminar grande revolta na terra contra Deus. Os homens começaram a olhar para si e executar a vida da maneira que lhes desse na cabeça. A tal ponto que poucas gerações depois, quando chegamos no início do capítulo 6, vemos Deus dizendo basta. A maldade está tão profunda no coração que causou uma distância enorme entre o meu desejo e a inclinação do pecado, a consequência pela inclinação do pecado. O que fez Deus ficar tão irado com o mundo? O pecado. O pecado e como o ser humano se agarrou a esse pecado, se embrenhou na maldade e na violência, virou as costas e se tornou rebelde. Rebelde muito profundo contra o seu Criador. Essa foi a causa da tristeza do coração do Senhor. E aí vem a segunda pergunta: por que Noé foi tão importante nessa história? Por que Noé, perdão, né? Noé foi em digitação. Por que Noé foi tão importante nessa história? Ou seja, em meio à maldade que estava embrenhada o mundo, Lameque, seus filhos, sua descendência, o que Noé fez de tão importante nessa história? Faz diferença na história de Noé? O que vocês acham? Noé foi um elemento importante quando todos ao redor dizem: não existe isso. Cada um viva a sua própria vontade, cada um faça as suas próprias leis, cada um julgue aquilo que é certo pela sua razão, pela sua consciência. Noé fez diferença? Fez. Noé fez diferença. Por meio de Noé, Deus não eliminou,
toda a humanidade. Por meio de Noé, Deus anuncia um tempo de arrependimento. Quando Deus ordena a Noé que ele faça uma arca, que ele prepare essa arca no alto de uma montanha, estava ali posto um tempo de oportunidade e arrependimento. Mas ao invés de acolherem a mensagem que Deus trazia por meio de Noé, as pessoas faziam o quê? Zombavam, caçoavam, chamavam Noé de maluco, de louco. E isso durou não uma semana, não um ano, mas 120 anos. Daí dá para nós pensarmos algumas coisas sobre a misericórdia e a bondade de Deus. Eu quero ainda convidar vocês para a gente meditar um pouquinho mais na leitura desse texto, como nós temos aqui em nosso painel. Vamos ler o texto? Diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Olha aqui, Deus está dando então um tempo de arrependimento de 120 anos para romper, para finalizar esse processo. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Olha só, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, e isso pesou no coração do Senhor. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e também o animal, os répteis e as aves, porque me arrependo de os haver feito. Olha que interessante logo no início, né? A maldade do homem afetou também o restante da criação. As nossas maldades, as nossas ações, elas não ficam restritas somente a nós. Aí levanta-se o ponto, a questão ecológica que hoje tanto se discute. A maldade do homem não se restringe apenas ao ser quintal, mas toda a natureza sofre e padece as consequências de uma vida de corrupção, de ganância. E aqui nós temos a continuidade do nosso texto. Perdão. Deixa eu voltar. Aqui. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Não é que Noé tenha rido, não é que Noé tenha achado engraçado. Noé não fez piada diante de Deus, mas Noé encontrou a graça do Senhor. Né? O Senhor ofereceu a Noé o que ele não ofertou a Noé o que ele não merecia. Ou seja, o Senhor escolheu Noé para ser aquele que iria preservar a vida sobre a terra. Então o Senhor se mostra gracioso com Noé. E aí, então, a história de Noé, no versículo 9. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, pois Noé andava com Deus. Em meio a uma cidade, em meio a um tempo onde havia incredulidade, maldade, onde havia violência, as pessoas eram conhecidas pelas suas maldades, pela sua força e pela sua violência. Havia um homem que andava com Deus. E é nesse sentido que nós queremos continuar nossa meditação. Noé era um homem que andava com Deus.
estudo, o pastor e professor do seminário, Francis Hoffman, ele nos traz um pequeno relato sobre a vida e a biografia de Noé e a sua relação nesse estudo. Você cercar pessoas que não têm Deus, pessoas que estão à sua volta e se importam com aquilo que Deus acha certo. Está cercado de pessoas que talvez nem se importam. Não preciso muita imaginação para pensar algo sobre isso. Muitos de nós vivemos cercados de pessoas que não se importam. Porém, é que nós estamos sozinhos. Está conosco em primeiro lugar. Mas também pessoas no passado têm algo muito parecido com o que nós vivemos no presente. Isso aqui, uma das pessoas. Eu sou o pastor e professor Francis Hoffman, vai no seminário de aula de história. Eu queria me dirigir a vocês para falar dessa pessoa, para dirigir a pessoa de Noé. A história de Noé começa ali, em Gênesis capítulo 6. Vamos falar com essa pessoa que achou graça diante dos olhos de Deus. Eu vou falar muito bem por razão disso acontecer. Nos fala, nos relata que de fato Noé achou graça diante de Deus. E sim, de modo muito misericordioso, Deus falou com Noé, dizendo que destruiu a terra justamente porque a terra estava rodeada de pessoas que não se importavam com as coisas de Deus. Rodeada de pessoas que estavam misturando aquilo que é sagrado com aquilo que é profano, isto é, as coisas de Deus com as coisas do mundo. Se importavam mais. Talvez faziam tudo como Deus intervém, fala como é. Ordem dizendo: olha, usou um barco bastante grande, onde você vai colocar animais lá dentro. Você vai colocar os dois animais de cada espécie, mais impuros, macho e fêmea. Você vai colocar os animais, os 7 animais os mais escuros, de mais bola. A ordem que Deus deu, não é? Ele achou muito estranho. Afinal de contas, como eu tinha visto, que seria isso cair água do céu. Vai construir este barco na terra, não no mar, para que não pudesse construir. De contas, se a terra se abriria e tomaria tudo da paz onde ele fosse construir. Há uma diferença entre aquilo que nós ouvimos hoje e o que aconteceu no futuro. É muito fácil alguém dizer, depois que tudo aconteceu, eu sabia. É fácil dizer. Mas como saber se aquilo que alguém diz hoje é verdade no futuro? É impossível dizer, a não ser que vejamos o que está acontecendo. A não ser que Deus fala. Deus nos diz coisas que referem-se ao futuro, mas que já fazem sentido para a nossa vida hoje. É mesmo. Quando ouviu a palavra de Deus, ele naquele momento precisou considerar. Não estava nem chovendo, não estava nem caras de que viria chuva. Mas ele começou a construir. Mas fazendo aquilo que Deus havia ordenado. E nossa vida também, muitas vezes, somos chamados a obedecer a Deus. Assim que Deus disse. Não viver a santidade, como indo à igreja, para Deus. Muitas coisas não façam sentido em algum momento, mas continuam sendo importantes, porque são coisas de Deus, pela graça e pela misericórdia que Deus deu, nos importamos, porque somos santos. Precisamos estar em comunhão,
porque podemos compartilhar isso como grupo de fé, como igreja de Deus. Mas se ele jamais estará sozinho, porque Deus está conosco. Amém. Pois bem, como nós falamos, um homem que andava com Deus. Quando nós olhamos para o nosso texto, aqui para vocês que quiserem acompanhar na transmissão, né, e está com uma letra um pouco maior, é o texto que o pastor Francis traz para nós, vendo trechos importantes ao longo desta perícope, esse trecho para a meditação. Quando nós vemos os versículos 1 e 2, né, as pessoas começaram a espalhar pela terra, ou seja, começa ali nos versículos 1 e 2, explicando como houve o povoamento e dessa relação entre os filhos de Deus e mulheres, né, as filhas dos homens. Ele destaca que Deus havia ordenado multiplicar-se. O desejo de Deus era que os seres humanos enchessem a terra, que habitassem nela. Deus deu as condições para que isso acontecesse. Uma delas, a longevidade. As pessoas viviam muitos anos, séculos. O problema é que, depois da queda em pecado, as pessoas tiveram uma inclinação de perverter as obras de Deus. Se hoje nós temos pessoas que se chamam ateias, se chamam descrentes, né? E ainda provocam um grande burbúrio na história, vivendo seus, talvez, 60, 70 anos, imagine as pessoas vivendo 200, 300, 500, como nós temos relatos. A perversão é percebida na confusão entre aquilo que é sagrado e profano, como ele falou, entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Uma mistura sem compromisso. Quando aqueles que são filhos de Deus não levam em conta que a relação afetiva, que a relação conjugal, é uma relação que também gera frutos, e nesses frutos, nós podemos pensar, gera também uma inclinação de persuasão, de valores, que são compartilhados, que são levados à próxima geração. Portanto, os filhos de Deus são levados pelos seus próprios desejos, tomam para si esposas sem levar em conta quem elas eram. Olharam somente para a aparência. Esse é o primeiro destaque que ele faz. Ou seja, será que ainda hoje pessoas jovens ou que vão procurar um relacionamento levam em conta a origem? E aqui, quando nós falamos, essa origem é a origem do coração. Ou seja, onde estão os valores de vida daquela pessoa? Será que não traz problemas para a vida hoje, filhos e filhas do Senhor, se envolverem com filhos e filhas dos homens, ou seja, pessoas que guardam valores que são humanos apenas, de um relacionamento transitório, que não vivem o relacionamento afetivo e a união conjugal com o matrimônio como algo dado, preservado por Deus e que deve ser mantido, sustentado com todo o esforço necessário, sacrifício mútuo e de arrependimento e perdão entre as partes. É lógico que se hoje os filhos de Deus não levam em conta que também estão vivendo com filhos e filhas dos homens, no sentido de que os valores não são os valores que trazem a palavra de Deus, mas são valores de conveniência, valores do modismo. Os frutos dessa união certamente trarão dor e consequências danosas para a história. E não apenas para a história da família, como o texto já mostra, pode trazer dor e sofrimento para a história da humanidade. Ele também destaca no versículo 3: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal.
Aqui destaca o professor Francis o primeiro lugar na Bíblia onde carne e espírito são colocados em oposição. Aquilo que é de Deus já não se comunica com aquilo que é dos homens. Os valores dos homens, os valores da sociedade daquela época estão distantes dos valores que agradam o coração do Pai. Assim nós podemos pensar, meus irmãos e irmãs, que passado todo esse tempo, o mundo mudou? Vocês mesmos podem responder. Geração pós geração. Há uma luta entre os valores da fé, os valores da palavra de Deus, os valores do próprio Senhor revelados na sua Escritura e os valores do coração humano. Diz o apóstolo Paulo: do coração do homem procedem todos os maus desejos e desígnios. Então, já desde os tempos antigos, há essa oposição entre os desejos e a vontade de Deus e a vontade do ser humano. Também no versículo 4 ele destaca: foram valentes, homens de renome. Aí está um pouco do resultado daquela perversão. A descendência dos filhos de Deus com as filhas dos homens composta de homens valentes e de renome. Talvez no primeiro momento nós fiquemos empolgados, achemos interessante, mas olha que vem na sequência. Esta é uma forma com a qual a Bíblia se utiliza para referir-se a homens guerreiros famosos por sua violência. Homens e mulheres que levam em conta os valores do coração apenas, se mostram ou guardam o seu nome por meio da violência. Assim nós vemos ainda hoje muitas notícias de feminicídio, de homicídio, de matricídio, morte e violência, no intuito de terem seus nomes preservados, de terem a sua honra guardada, resguardada. Com isso nós vemos que quando o ser humano olha para dentro de si, para o seu egoísmo, para o seu orgulho, e não consegue olhar para Deus que o dignifica apesar dos seus erros, o resultado desse indivíduo e dessa comunidade é violência e morte, pois a vida perde o seu valor, o seu propósito, o seu significado. No versículo 5 ele nos traz o seguinte: o Senhor viu, ou seja, o próprio Deus percebe o resultado dessa perversão. A maldade se multiplicou, o desígnio do coração das pessoas é continuamente mal, como nós estamos falando. Isso não é naquele tempo, mas ainda hoje nós enxergamos as consequências de um coração que vive para si mesmo, de um coração que busca satisfazer aos seus próprios interesses. Por mais que nós pensemos que a nossa vida toca o seu próprio rumo e que nós somos senhores do nosso destino, o versículo 5 nos diz: o Senhor viu. Portanto, não há segredos para o Senhor. Ele observa e, ao seu tempo, ele intervém. Como interveio na história da humanidade, lançando dilúvio e preservando Noé e a sua família. No versículo 6, também nós podemos dar uma olhada, ele diz: o Senhor ficou triste. Nós olhamos para Gênesis capítulo 1 e o 2, onde continuamente ouvíamos Deus falando que tudo que ele havia feito era bom. E porque era bom, isso trouxe satisfação ao coração de Deus. Mas espera, Deus tem coração? Muitas vezes nós utilizamos, e é utilizado na Escritura, uma linguagem humana para falar dos atributos divinos. Lógico que Deus é Espírito, e se Ele é Espírito, Ele não possui um corpo. Né? E um coração é um órgão, é uma parte de um corpo
corpo, de matéria. Deus se torna ser humano e Deus tem coração quando nós olhamos para Deus na pessoa encarnada do seu Filho, Jesus. Jesus é pessoa como você e eu, então Jesus tem coração. Deus tem coração. Mas o texto fala que Deus sentiu tristeza no seu coração é para que nós entendamos o que estava acontecendo dentro da divindade, acerca dos caminhos, das coisas, da direção que o mundo estava tomando. Assim como um pai se entristece e percebe no seu físico, no seu interior, os seus órgãos respondem à sua frustração, à sua raiva, respondem à sua inquietação, assim também, de uma maneira análoga, de uma maneira por semelhança, se atribui a Deus sentimentos revelados à parte do corpo humano, mostrando com isso uma forma de linguagem de comunicação sobre a frustração de Deus diante da maldade humana. Então, o que Deus havia sentido de bom na sua criação, agora havia revertido. Deus está triste. Deus está inquieto na sua santidade. A razão de sua tristeza era ter feito o homem e a maldade da qual o homem havia seguido em sua trajetória. Deus está triste. E a razão da tristeza de Deus é a maldade no coração do homem. Tá? Nós vemos nesse ponto, então, talvez um juízo de Deus. Olha o que traz no versículo 7. Diz lá: destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais. Ora, a decisão do Senhor de destruir tudo vem dessa tristeza profunda. A tristeza pela perversão também traz a tristeza sobre toda a criação. Eu falei no início desse nosso encontro. Os nossos pecados não causam problema, não trazem mal apenas para nós mesmos, mas toda a criação geme as dores e as consequências do pecado. O apóstolo Paulo, olhando para Cristo e a partir de Cristo, mostrando para onde Cristo nos leva, ele vai falar assim: também a natureza aguarda o dia da volta do Senhor, para ser restaurada. Ou seja, a volta de Cristo é esperada não apenas por nós, seres humanos, que pensamos, raciocinamos, planejamos o futuro. Ela é esperada também pela própria natureza, porque não apenas o ser humano estará nesse novo céu, mas toda a criação do Senhor. Nesse sentido, chegando à parte final do nosso estudo, nós vemos aqui, versículos 8 e 9, o destaque do professor: porém não encontrou o favor aos olhos do Senhor. Uma mudança repentina. Porém, Noé encontrou o favor aos olhos do Senhor. Depois de todas as palavras duras, seria difícil esperar algo de bom. Mas Deus sempre nos surpreende com a sua graça. E a expressão de que alguém tenha encontrado favor ou graça, da palavra graça, é favor de Deus. Não merecido, né? Aquilo que não se merece, mas ainda assim recebe. É algo importante. Em outros lugares da Bíblia nós vemos como Deus, mesmo sem merecermos, Ele vem ao nosso encontro. E o ato maior da graça de Deus nós encontramos no início dos evangelhos, quando o anjo vem até Maria, tanto no relato de Mateus quanto no relato de Lucas, e diz: você é muito favorecida, graciada, né? Tu serás a mãe do Messias. Deus achou graça e derrama sobre você a oportunidade de ser a mãe do Salvador. Assim também diz para José: não tema em acolher a sua esposa Maria, pois o bebê que é gerado em seu ventre não é fruto de traição, é a promessa de Deus. O Filho do Senhor nascerá.
Nós vemos então diversos textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em que Deus aponta chance e oportunidade de cuidar da nossa vida, sendo gracioso para conosco. Nesse ponto, nós queremos fazer algumas perguntas que ele traz aqui para nós. Imagine que você estivesse ouvindo as palavras do contexto de Noé, ou seja, do juízo de Deus. Imagine que você estivesse ouvindo essas palavras do juízo do Senhor. O que você poderia dizer em sua defesa? Vendo os dias maus ao seu redor, como você se coloca diante do Senhor? Haveria defesa para você? Haveria defesa para você? Você poderia talvez dizer, volta no mês que vem, me dá talvez mais um ano, me dá talvez mais um mês, me dá talvez mais uma semana, ainda tem coisas a aceitar. Olha aqui, tenho a dizer a vocês, meus irmãos, os que estão aqui, os que nos acompanham, que Jesus também deixa esse alerta para nós do Novo Testamento. Ele diz claramente que, assim como nos dias de Noé, o Senhor virá novamente como um ladrão, de surpresa. E nós precisamos estar atentos aos sinais que o Senhor está colocando ao nosso redor. Guerra, fome, violência, falta de amor, sinais da natureza. Tudo isso para dizer que, se o Senhor vier hoje, não temos o direito de dizer, espera mais um pouco porque eu ainda não estou preparado. Porque nós temos e tivemos todo esse tempo no passado. Nós tivemos e temos o testemunho de toda a cristandade, da própria revelação do Senhor. Portanto, é preocupante, é urgente que nós comuniquemos o tempo de arrependimento às pessoas ao nosso redor. Se o Senhor vier hoje, o que você tem para dizer em sua defesa? Se eu, você, olharmos apenas para dentro de nós, esperando boas obras para apresentar, que nos justifiquem diante do Senhor, todos nós, como povo no Antigo Testamento, estaríamos condenados ao inferno, à destruição, ao fogo. O que temos a dizer em nossa defesa é que há um Cristo que veio, há um Cristo que se põe entre nós e o juízo do Pai. Há um Cristo que escolheu nos salvar pelo seu sangue na cruz. Então, o que tenho a dizer em nossa defesa, em minha defesa, Cristo é por mim, creio nele, minha vida entreguei a ele, estou em suas mãos. Não de mim, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, me agarro aos pés do Senhor. Assim podemos olhar também o que devemos fazer quando ouvimos as palavras de julgamento da parte do Senhor. De novo, né? Quando nós ouvimos as palavras de julgamento, voltar os nossos olhos para a cruz. Porque fora de Cristo não há salvação. Mais algumas considerações para a nossa vida. Se nós olharmos para o texto, nós vemos que Lameque se orgulha dos seus crimes, lá no início do capítulo 6. Perdão, no capítulo 4. No capítulo 4 de Gênesis já temos lá um descendente de Caim se orgulhando dos seus crimes. Ou seja, a maldade recebe maior valor do que a generosidade nas mídias sociais. O que é que nós ouvimos? Ou a que nós nos detemos a maior tempo, maior atenção quando nós ligamos os jornais, ouvimos as notícias? Notícias de bondade, generosidade? Tem, sim, tem. Pessoas continuam ainda a despeito da maldade fazendo o bem. Só que as notícias do bem e da generosidade não causam engajamento. Por isso, as grandes empresas de comunicação se atentam muito mais para falar de desordem, caos, morte, violência, falta de amor, porque isso gera engajamento, isso gera tempo de permanência na frente da tela, do lado do rádio ou nas redes sociais. Nós gostamos de admitir isso? Não gostamos.
mas é algo que está dentro de nós e nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque o nosso ser interior inclina-se para a violência e para a maldade. Fazer o contrário, valorizar, produzir, repercutir ações de cuidado e generosidade é algo que nós precisamos manter e mantemos quando nos vinculamos à palavra do Senhor e os atributos que ela nos ensina. Mas uma outra coisa para nós pensarmos: mesmo cercados de maldade, Noé e sua família creram no Senhor e demonstravam essa confiança de modo que o Senhor veio ao seu encontro. Vem aí a questão: se é o mundo, a cidade, o bairro onde eu estou, onde nós estamos, fala de maldade, de violência, o que podemos fazer? Que diferença nós fazemos? Noé fez muita diferença. Talvez pensasse: será que vai dar certo? Não, ele não desistiu. Ele ensinou aos seus filhos, ele meditava com seus filhos na palavra do Senhor. Assim nós vemos que diante de um dilúvio, diante de uma grande catástrofe, diante de uma grande grande juízo de Deus, Noé e a sua casa foram preservados. Isso vale para nós hoje? Vale sim. Meditar na palavra do Senhor, nos apegarmos a Ele, valorizarmos o ensino da sua palavra e o tempo de meditação com os nossos filhos, com os que são da nossa casa, com aqueles sobre quem nós temos responsabilidade e influência. Fazer com que se acheguem também para junto da palavra do Senhor. Assim como Noé fez diferença com a sua família no tempo antigo, assim, ainda hoje o Senhor se mantém junto daqueles que nele confiam. Mais um outro tópico que ele traz para meditarmos: textos importantes da palavra do Senhor. Se vocês olharem lá em 2 Pedro, capítulo 2, o Senhor diz assim: o Senhor não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo e o mundo de ímpios. Olha que interessante. O apóstolo Pedro, na sua carta para a igreja, no primeiro século, enquanto estava em perseguição, ele faz questão de ressaltar: no mundo perdido, no mundo contaminado pela maldade, Noé fez a diferença para a sua casa e, por consequência, fez a diferença para toda a humanidade. Por meio de Noé e a sua família, Deus preservou a vida sobre a terra. Com isso, o apóstolo Pedro deixa para nós também: assim como Noé foi um pregador da justiça no seu tempo e Deus o preservou, também nós, no dia de hoje, precisamos voltar os olhos para a palavra, e aqueles que falam em nome do Senhor são pregadores da justiça. Não no sentido de serem justiceiros por suas mãos, mas aqueles que proclamam a justiça. E a justiça de Deus tem nome e sobrenome. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus. Assim também nós podemos ver em outro texto, Hebreus 11:7, o nome de Noé está lá entre os heróis da fé. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Olha só, que interessante. Assim como Noé foi orientado nos seus dias sobre coisas que viriam e vemos vindouros, ou seja, o juízo de Deus vem, e isso demorou 120 anos, como Deus fala no início do texto. Nós também hoje sabemos de coisas que vão acontecer. Tem dia, data, hora marcada? Não tem. O Senhor diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas nós sabemos os eventos. E nesse sentido, somos convidados para nos assentar com Noé e outros heróis da fé, instruídos divinamente pelo Senhor pelos eventos que ainda hão de vir. E temendo ao Senhor, estão aparelhados para a salvação da sua casa. Conhecer as coisas do futuro, alertar os nossos filhos, alertar nossos amigos, alertar nossos vizinhos, alertar aqueles sobre quem temos influência, de que o mundo como está
tem os seus dias contados. E se não houver mudança de mentalidade, se não houver arrependimento e apego à justiça de Deus, estamos fadados à condenação. Portanto, concluímos assim. Hoje podemos nos perguntar se deveríamos continuar crendo em Deus. Muitos vivem de sua maneira sem lembrar do Senhor e se dão bem assim ao olhar. Quem vive sem Deus parece se dar bem. Certa vez, um político bastante influente na nossa cidade, no nosso estado, estava apegado às riquezas e aquilo que o dinheiro parecia lhe proporcionar. Quando de repente viu que seus planos, a sua honra, a sua moral estavam sendo afundados. Que tudo aquilo que ele pensava satisfazer com o dinheiro estava dando em nada. A sua frase que chocou muita gente é que ele não conseguia se conter com a sua cobiça. Assim também, cada um de nós precisa estar atento. Fora do Senhor não encontramos plenitude. Fora do Senhor não encontramos satisfação. Buscamos o dinheiro na posição social. Buscamos muitas vezes no trabalho excessivo, essa complementação, essa completude. Contudo, nada disso consegue nos manter em paz e segurança. Somente Cristo nos torna suficientes. Quando olhamos para a história de Noé, vemos que se dar bem é, por outro lado, achar graça diante de Deus. Por quê? Porque aquele que queria se dar bem longe de Deus, terminou afogado. Aquele que buscou graça junto do Senhor, ainda que insultado pelas pessoas do seu tempo, esse foi preservado diante do juízo, no dilúvio. Mais um ponto. Vivemos hoje em um mundo cheio de maldade. Também achamos graça diante de Deus. Não porque tenhamos feito algo especial, mas porque Deus nos estendeu o seu Espírito Santo lá, desde o nosso batismo. Ou seja, ainda hoje nos sustenta neste caminho, nesta fé, nesse testemunho. Por essa razão, mesmo em um mundo mau, fomos feitos instrumentos da graça e do amor do Senhor. É isso que nós olhamos lá em 1 Pedro. Olha o apóstolo Pedro aqui de novo, né? Agora, na primeira carta, o capítulo 3, onde ele ressalta o batismo, tá? Ele faz um paralelo entre o batismo e o dilúvio. O batismo vos salva, não apenas de uma remoção da imundícia da carne, ou seja, não é um lavar ritual, né? Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, o batismo é o lavar renovador do Espírito. É mudança de vida, é arrependimento profundo. Né? O batismo é nova vida para com Deus, identidade restaurada. Por meio de quem? Da ressurreição de Cristo Jesus. Esse é o valor do batismo para nós ainda hoje. Quero convidar os irmãos que estão aqui presentes e os que nos acompanham para nós falarmos com o Senhor em oração. Vamos de pé. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por ter nos achado diante dos teus olhos como um Deus gracioso para a nossa vida. Os teus olhos são bondosos e misericordiosos, por isso temos esperança e fé. Tuas mãos são misericordiosas, por isso podemos enfrentar a maldade que está ao redor. Tua proteção é constante, por isso sabemos que chegaremos ao céu. Permita, Senhor, que a Tua palavra esteja em nossos lábios, para que possamos anunciar ao mundo a Tua graça, e assim mais pessoas poderem achar favor diante dos Teus olhos. Guarda-nos, Senhor Deus, em Tuas mãos, por amor de Jesus Cristo, neste mundo mau que estamos, mantermos esta palavra viva em nossos corações, e assim como através de Noé e sua família, preservaste a vida, guarda-nos, Senhor, desde já para a vida eterna. Amém. Amém. Pode sentar, nós cantamos o último hino para encerrar nosso momento de estudo bíblico aqui em nossa congregação, desejando a todos a bênção do Senhor. O hino desta noite, 188.
Deus nos guarde pelo seu poder. Guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus abençoado. Deus nos guarde para o seu louvor, consoados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estarei todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, lugar glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus abençoado. Amém. Que Deus assim nos guarde em seu poder, em sua luz. Até a próxima semana.